queridos irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Hoje eu quero ler um versículo em Romanos, que é nosso tema anual. E depois eu vou ler um outro versículo em São Mateus, visto que hoje é dia da Bíblia. Amém? Nós vamos então ler o tema. Passo a ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos juntos, 1, 2, 3. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 22, versículo 29. Nós somos privilegiados com a Bíblia, onde está a palavra de Deus, onde está a direção de Deus para a nossa vida. Eu quero que os irmãos observem bem esse versículo. Mateus 22, versículo 29. Todos acharam? Diz assim: E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Todos juntos. 1, 2, 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Em outra tradução vai dizer: erra o homem, não conhecer as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Então, nós erramos quando nós não conhecemos a Escritura Sagrada. Aqui está uns pedidos de oração. Oração em favor da irmã Maria da Silva. Oração em favor da irmã Dalvanira. Oração em favor do irmão José Barbosa. Oração em favor do diácono José Vitor. Oração em favor do irmão João Vitor. Oração em favor do cooperador Israel. Né? Nós estamos orar sempre, irmãos, que vocês lembrar para o irmão Israel. Já faz tempo que não vem no culto e estou muito preocupado. Oração em favor do cooperador Marcelo Vitor. Oração em favor da irmã Margarete. Pela salvação de Rita. Pela saúde de Janete. Pela vida de Joana e família. Mais algum pedido de oração? Vamos orar com o pastor Cícero. E cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, são pessoas que precisam da ajuda de Deus nesse momento. Diz a Bíblia que se nós nos reunirmos e orarmos, Deus atende. Essa semana, uma avó desesperada nos ligou, aliás, nos mandou uma mensagem chorando, que a sua netinha estava no hospital, entre a vida e a morte. Uma bactéria, estava muito inchada, não comia, e estava difícil. Estava fazendo cocô, sangue, só sangue. E ela nos contactou, nós entramos em contato com outros irmãos, que nós conhecemos lá em Palmeiral. Os irmãos entraram em contato com irmãos do Rio de Janeiro, São Paulo. Irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, 3 dias depois, a criancinha já está em casa brincando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelos irmãos? Soberano Deus e querido Pai, Senhor, neste momento estamos aqui num culto de louvor e adoração ao Teu santo e maravilhoso nome.
Senhor, se os irmãos escreveram, pediram orações, é porque eles necessitam e eles confiam em Ti, Pai amado. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Tu és o médico dos médicos, Pai. Deus, neste momento, está em minhas mãos alguns pedidos de oração. Pai, entra com providência. Deus, toca lá agora, visita no hospital, visita no leito onde esses irmãos estiverem, Pai. Cura nesse momento, Pai. Cura, Deus, entra com providência, arranca toda a enfermidade, que no próximo culto, ou ainda hoje, alguém possa ligar, possa contactar os pastores desta igreja e possa falar o testemunho que o Senhor os curou. Pai, entra com providência agora. Se tiver alguém enfermo em nosso meio, que não se manifestou durante esse culto, vai curando, vai repreendendo todo o mal, Pai. É o que lhe pedimos, e certo da vitória já lhe agradecemos. Também lhe agradeço pela minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Contigo eu sou uma morada.
Os teus planos são melhores, teus caminhos mais altos que os meus. Eu faço planos,
Hoje eu te entrego, ó Deus, o projeto está traçado, mas dependo do Senhor pra aprovar. Eu faço planos, eu tenho sonhos, mas sem ti, Senhor, não saio do lugar. A resposta vem de quem nunca vai errar. Tu já sabes o final, eu escolho confiar, pois se tento a direção, prosperará. Eu entrego, eu confio, eu descanso. Meu Deus sabe o que faz, eu entrego, eu confio. Os teus planos não se frustrarão jamais. Oh, 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 oh. Os teus planos são melhores, teus caminhos mais altos que os meus. Eu faço planos, eu tenho sonhos, mas todos eles hoje eu te entrego, ó Deus. O projeto está traçado, mas dependo do Senhor pra aprovar. Eu faço planos, eu tenho sonhos, mas sem ti, Senhor, não saio do lugar. A resposta vem de quem nunca vai errar. Tu já sabes o final, eu escolho confiar, pois se tento a direção, prosperará. Eu entrego, eu confio, eu descanso. Meu Deus sabe o que faz, eu entrego, eu confio. Os teus planos não se frustrarão jamais. Eu entrego, eu confio, eu descanso. Meu Deus sabe o que faz, eu entrego, eu confio. Os teus planos não se frustrarão jamais. Os teus planos não se frustrarão jamais. Oh, oh, oh. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu gostaria de ler com vocês os Salmos, capítulo 116, a partir do verso 1, e a gente vai fazer a leitura de alguns versículos. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei em aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo.
O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o seu repouso, pois o Senhor te fez bem. Mais uma vez o versículo 7. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Novamente o versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor e esse versículo falava fortemente ao meu coração. O que eu posso fazer, o que eu posso oferecer, o que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Nós, como seres humanos, somos limitados. Nós não conseguimos oferecer ao Senhor mais do que Ele já nos deu. Porque o que Ele nos deu foi o sacrifício na cruz do Calvário, a graça, favor imerecido. E a fidelidade dEle é algo que está constantemente presente nas nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo. Há alguns anos, eu trabalhava num abrigo. E aí eu saí deste abrigo e foquei no consultório particular. E eu dividi o consultório com uma colega. E no começo desse ano, no acampamento dos jovens, o Senhor usou a irmã Dai, esposa do pastor Misael, para falar que o Senhor tinha algo novo para fazer na minha vida e que Ele ia me surpreender. Aí a gente ouve a palavra e a gente guarda, E o tempo passou, os meses passaram, e um dia eu tive um sonho. E nesse sonho, eu ouvi essa minha colega de trabalho falando no telefone, fazendo planos. E eu sentia muito forte dentro de mim o Senhor falando, você não faz parte desses planos. E aí eu falei, tá bom, É um sonho. Então, o que a gente faz com alguns sonhos, a gente também guarda. E aí, um dia, essa minha colega me ligou e falou assim, Nara, eu estou com uma proposta, eu quero ampliar o nosso consultório, e eu gostaria que você viesse comigo, para a gente atender numa sala maior. É uma sala que a gente não vai precisar mais dividir, você vai ter a sua sala, eu vou ter a minha. É um local, um pouco mais distante do centro da cidade, que eu atendo aqui na Avenida Santo Antônio. Então, assim, é um lugar mais para a Zona Oeste, mas que tem muitos profissionais, e eu acho que vai ser muito bom para a gente. E na hora que eu ouvi isso, o meu coração, ele fechou, eu fui conversar com os meus pais e falei assim, eu não vou, Foi a primeira palavra que saiu da minha boca. E aí eu lembrei do sonho que o Senhor deu para mim. E aí eu falei assim, tá bom, eu não vou. E aí eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, fulana, eu não sei o que você vai achar disso, mas eu já sabia que você estava para fazer que você tinha planos. E ela, como assim? Eu falei, então, eu tive um sonho. No sonho eu estava indo em direção ao consultório e ouvi uma ligação de telefone sua, e no sonho o Senhor me falava que eu não fazia parte desses planos. Então eu vou ficar. E aí eu fiquei no consultório com basicamente 2 dias de agenda totalmente vagos. E eu falei assim, e agora? E agora a gente vai começar a fazer a nossa parte, trabalhar. E aí o Senhor me surpreendeu, porque, irmãos, eu acho que não deu 3 meses e eu estava com a minha agenda totalmente cheia. E eu falava assim, Senhor, mas eu fiz... E sabe, o que eu posso oferecer ao Senhor? Irmãos, de verdade, eu não posso oferecer nada. Eu não consigo dar a Ele coisas, sabe? O que eu consigo fazer, e foi a reflexão que eu cheguei essa semana, do que eu posso dar ao Senhor, é a minha obediência. Ainda que ela me custe, ainda que ela custe sonhos, ainda que ela custe as realizações, o que eu posso oferecer ao Senhor é a minha obediência aos seus mandamentos.
E uma outra coisa que eu posso dar ao Senhor, porque ao longo de todo esse tempo, eu assentei no meu coração que quando a gente é autônomo, a gente vive na dispensação do Senhor. E eu falei, Senhor, eu não pago o aluguel sem antes pagar o meu dízimo. E eu procuro ser sempre uma ofertante regular na igreja. E o Senhor, irmãos, Ele não deixou faltar. Então eu fiquei pensando e falando assim, Senhor, e os meus compromissos e as coisas que eu tenho para fazer? Irmãos, de 2022 para cá, o Senhor tem me ensinado a depender dEle. Então, como a gente sabe que a gente não pode dar ao Senhor nada além do que a nossa obediência e também a nossa gratidão, nós devemos oferecer ao Senhor o nosso melhor, a nossa adoração, um coração totalmente entregue ao Senhor. Porque se o Senhor não fizesse por nós, se o Senhor não tivesse morrido na cruz do Calvário por nós, aonde nós estaríamos, irmãos? O que nós poderemos fazer, o que nós podemos dar a esse Deus que é tão maravilhoso? A gente sabe que o nosso dinheiro não faz diferença para Ele, mas o que faz a diferença é a nossa fidelidade e é a forma de nós dizermos a Ele, Senhor, eu confio, está em Tuas mãos, eu entrego. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, o Teu Filho, estamos mais uma vez na Sua presença, Deus, de coração grato, porque a Sua fidelidade, Senhor Deus, ela nos alcança. Porque a Sua fidelidade, Senhor, se faz presente no nosso meio. O Senhor segue nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, Senhor, e dando a nós mais do que nós merecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo Seu cuidado que tem sido abundante nas nossas vidas e que ainda que haja momentos, Senhor Deus, de choro, angústia, dificuldade ou tristeza, seguimos confiando no Seu agir, na Sua poderosa mão, pois nós conhecemos o Deus a quem servimos. Recebe, Senhor, as nossas ofertas e dízimos em Suas mãos, de uma igreja de coração grato, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer,
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Aleluias. Irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vou pedir ao presbítero, irmão Rafael, para estar orando, e nosso jovem Luiz Otávio estará nos trazendo a palavra de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento estar orando. Vamos apresentar o diácono Luiz Otávio na mão de Deus. Tenho a certeza que Deus já colocou uma palavra no coração dele, pois Deus faz presente em nosso meio. Amém? Vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Pai querido, estamos aqui pedindo a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre a vida do Teu servo. Continua usando ele, ó Pai querido, na Tua palavra. Fala com cada um de nós nessa noite, ó Deus, pois nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Continua derramando do Teu poder, da Tua graça. É o que pedimos a Ti, Pai querido, no nome santo de Jesus. Amém. fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar, fala Deus, se alegra atendo ao teu mandar. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, quero lhe convidar a um texto bíblico neste dia. Evangelho que escreve João, Evangelho de Jesus Cristo que escreve João no seu capítulo de número 19. Enquanto os irmãos acham, externo a Deus a minha gratidão e a minha alegria de mais uma vez estar neste lugar. Ao pastor Paulo e irmã Abigail, a minha gratidão pela confiança na pessoa do pastor Newton Eliezer e a todo o corpo de obreiro.
na minha retaguarda. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. João, no seu capítulo de número 19, a partir do versículo de número 25. João, capítulo de número 19, no verso de número 25, que diz a palavra do Senhor da seguinte forma: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Verso 27, depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, e você pode se assentar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Neste dia, é impossível tomar este microfone, tomar essa tribuna e não ressaltar a data do dia de hoje, o dia pela qual nós comemoramos o dia da Bíblia. Spurgeon disse que a Bíblia é um leão, basta soltá-la que ela própria se defende. E também Spurgeon disse que ler a Bíblia para ser santo, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Então nós vemos e nós olhamos em uma breve menção que queima o meu coração nesta noite. É uma indagação de um dos discípulos de Emaús, que um vira para o outro e diz: olha, porventura o nosso coração não queimava quando ele expunha as Escrituras para nós. E neste dia nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, esta que não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus na sua totalidade. Adore ao Senhor Deus, que não há perseguição, que você pode abrir a sua Bíblia, que você pode folheá-la e ler e se alimentar do céu. Então nessa noite, adore ao Senhor Deus, porque o Senhor, Ele tem permitido e Ele tem te alimentado pela sua palavra. Neste dia nós somos gratos e louvamos ao Senhor, porque no último culto de jovens de 2025, quanto não foram as artimanhas e as armadilhas de Satanás contra mim e contra a tua vida, quantos não foram os levantes, quantos não foram as armadilhas, quantos não foram as emboscadas, mas o Senhor nos deu livramento. E nós podemos dizer assim como o salmista, no Salmo de número 66, no verso 10, que ele diz: Senhor, tu nos provaste, Senhor, o Senhor nos fez passar pelo fogo, pela água, o Senhor nos permitiu cavalgassem sobre as nossas cabeças, mas Senhor, o Senhor nos provaste, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância, nos trouxeste-nos a um lugar de largura, e nós adoramos ao Senhor nessa noite. E eu quero te convidar nessa noite a levantar as tuas mãos para o céu em a gratidão ao Senhor e louvar ao Senhor Deus, porque é Ele quem tem nos sustentado. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Na passagem aqui nós lemos, nós vemos que o ministério do Senhor Jesus, ele tinha um propósito, que o ministério do Senhor Jesus aqui na terra havia uma missão pré-estipulada para ele. O ministério terreno de Jesus não é uma mera desocupação divina, em que ele não tinha nada para fazer e ele vem a esta terra. A missão, ela é muito mais importante do que isso, porque a Bíblia nos conta, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, verso 23, que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas provê o Senhor Deus o seu Filho amado. Ele vem a esta terra, um anjo aparece a uma virgem e diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, e do Espírito Santo você irá gerar. E assim começa a se discorrer e começa a se desenvolver o ministério de Jesus aqui na terra, um ministério completo e um ministério repleto de milagres, de maravilhas, de ensinamentos. E nós vemos que chega a um determinado ponto em que o ministério de Jesus é um ministério notório. Existem muitas pessoas rodeando, existem muitas pessoas observando e caminhando juntas e sendo impactadas pelos seus milagres, impactadas por seus ensinos, mas na verdade nós vemos que as coisas
coisas elas vão se apertando e que as coisas elas vão se afunilando, e acontece que os momentos mais difíceis do ministério de Jesus, eles começam a acontecer. Logo Jesus é negado, logo Jesus é traído, logo Jesus considera e proporciona um desconforto ao sistema, e agora nós vemos que Jesus é julgado num julgamento injusto, ele é julgado, mas agora nós vemos e nós entendemos no decorrer desse ministério, um ministério tão completo, um ministério de dias bons e de dias ruins, um ministério de altos e baixos, mas nós vemos que em todo o ministério de Jesus, mesmo em meio aos altos e baixos, sempre existiu uma graça e uma autoridade de Deus no ministério de Cristo. Então nós vemos e nós entendemos que por mais que existam altos e baixos, que por mais que existam momentos bons e momentos não tão bons, Deus, Ele é Deus de todos os momentos. Deus, Ele é Deus de todas as fases. Deus, Ele é Deus das montanhas, mas Deus também é o Deus dos vales. Eu não sei qual é o momento e qual é o dia que você está vivendo, se é num dia alto ou se é num dia baixo, se é num dia de montanha ou se é num dia de vale, mas eu te convido a levantar a tua mão para o céu e adorar a esse Deus que é todo poderoso e é um Deus presente em todas as fases. E nós vemos que as coisas elas vão se apertando, e acontece que o nosso mestre, ele é julgado e condenado a uma morte de cruz, a uma morte dolorosa, a uma morte aos poucos, a uma morte vergonhosa, uma morte em que os piores homens daquela época, eles recebiam pelas maiores atrocidades, uma morte em que quem olhasse para aquela cruz e para quem estava sendo crucificado, era para ter de exemplo: não faça igual, senão vai passar a mesma coisa. Nós vemos que a dor da cruz e que a dor do Calvário, que a morte que Jesus Cristo ele passou e que o sofrimento que Jesus Cristo passou, nós vemos e nós entendemos que não é uma morte vazia, que não é uma morte sem motivo. Eu e você somos a causa desse sofrimento, porque os açoites não eram nele, era em nós. As feridas não eram nele, eram em nós. As coroas de espinho colocadas sobre a sua cabeça, não era na cabeça dele, mas era na nossa. Mas louvado seja Deus, que providenciou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. E nessa noite, eu não sei se você pode contemplar, mas eu quero agradecer ao Senhor e queimar no nosso coração uma gratidão pela cruz do Calvário e pela morte salvífica e pelo sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Porque quem éramos nós? Quem merecíamos nós? O que merecíamos nós? Nada, mas o Senhor, pela sua graça, Paulo vai escrever aos Efésios: porque pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, isso não vem de vós. Então nessa noite adore ao Senhor Jesus. Então nós vemos que acontece que começa o processo de crucificação. E no texto a qual nós lemos em João capítulo 19, no verso de número 25, João vai trazer agora alguns detalhes específicos que só ele traz a respeito da crucificação e do ato do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Acontece que agora João ele vai escrever neste verso quem estava aos pés da cruz naquele momento, quem estava junto no pior momento do ministério de Jesus aqui na terra. Porque, como eu já disse, o ministério de Jesus se tornou notório, se tornou grande, mas nós vemos e nós sabemos, irmã Noélia, que quando a coisa ela estreita,
as pessoas elas vão embora, quando as coisas elas apertam, a tendência é que as pessoas elas vão e que as de verdade fiquem. Mas nós vemos e nós entendemos dentro disso, do que João vem trazendo neste momento. Enquanto o ministério de Jesus, havia pessoas, multidões de muitos lugares. No momento da crucificação, só havia algumas mulheres e um discípulo. Quando as coisas foram se apertando e quando o momento da crucificação foi chegando, os discípulos, eles se dispersaram. Acontece, e já foi falado no dia de ontem, que quando Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, olha, está escrito, vão ferir o pastor e as ovelhas elas vão se dispersar. Mas acontece que agora, no ministério de Jesus, nos mais altos momentos, existem pessoas, existem multidões, existem muitas pessoas, mas acontece que no momento da crucificação, no momento crucial da vida de Jesus, só existem algumas mulheres e um discípulo. O que nós entendemos aqui é que muitas das vezes nos melhores momentos há muitas pessoas, mas quando as coisas elas apertam, só quem é de verdade é que fica junto. Acontece que é muito fácil estar junto quando os pães e os peixes são multiplicados. É muito fácil ficar junto quando a tempestade ela calma, irmã Janaína. É muito fácil ficar junto quando o enfermo ele é curado, quando uma pessoa possessa, ela é liberta. É muito fácil ficar junto quando as coisas estão bem, e isso não revela caráter, mas o que revela um caráter verdadeiro é estar passando pelo pior momento e ter pessoas selecionadas por Deus ao redor de você. Eu quero te dizer algo, eu quero ministrar sobre a tua vida nesta noite. Esse teu pior momento, ele não é o teu fim, pois Deus, ele contempla e seleciona pessoas para passar com você nos piores momentos. Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem quem permanece também nos maus momentos. E nós vemos que agora a pergunta que Deus nos faz nesta noite não é estar junto quando se multiplica os pães, não é estar junto quando você é curado, é estar junto nos piores momentos da vida. Então nesta noite eu quero te perguntar com toda sinceridade: você está junto com Jesus nos piores momentos, ou você só está com Jesus por interesse nos melhores momentos? Quando está tudo bem é muito fácil, mas quando a coisa aperta, é aí que nós vemos um caráter verdadeiro, porque milagres revelam a multidão, mas momentos difíceis revela quem de fato ama. E nós vemos que agora nós entendemos que existem algumas mulheres. Maria, mãe de Jesus. Maria, mulher de Clopas, que possivelmente é irmã da Maria, mãe de Jesus. Agora também existe Maria Madalena, também o discípulo João. E agora eu lhe pergunto: aonde está a multidão que contemplou tantos milagres? E aonde está aquele todo povo que se regozijava e que comia da multiplicação dos pães? Aonde estão os 12 discípulos pelas quais Jesus orou para escolher? Por que que a coisa apertou num modo que só sobraram algumas pessoas? E são pessoas totalmente improváveis. Nós vemos e nós entendemos na narrativa bíblica que a cruz separa os verdadeiros dos interessados. Porque existem muitas pessoas que elas só parecem estar juntas, mas elas só estão interessadas no que está acontecendo. Elas só estão juntas quando a coisa está bem. Ela está junta quando a despensa está cheia. Ela só se junta ao redor da mesa. Ela só se junta quando a saúde está perfeita. Mas acaba a saúde para ver. Deixa a despensa dar uma emagrecida para ver. Deixa a enfermidade bater na porta. Como dizem por aí, só Pedro, Tiago e João ficam.
mas na verdade nós entendemos que a cruz, ela separa os verdadeiros dos interessados. Quantos foram os que contemplaram os milagres? Quantos foram os que contemplaram as bênçãos e já não estão mais neste momento? E o que nos mostra, e o que comove o meu coração neste dia, é que eles estão ali mesmo sem poder fazer nada. Maria, a sua mãe, não poderia tirar Jesus daquela cruz. Maria Madalena, pela qual fora liberta de 7 espíritos malignos, ela não poderia tirar Jesus daquela cruz. O discípulo amado, a quem colocou a sua cabeça no peito de Jesus, ele não poderia tirar Jesus daquela cruz. Mas nós vemos o real significado da palavra amor e da palavra lealdade, quando nós entendemos que eles não podiam fazer nada naquele momento, mas se fosse perguntar para eles, eles diriam: eu só quero estar junto dele, eu só quero estar perto dele. E agora nós vemos que quando as coisas estão bem, essas cadeiras se lotam, essa igreja se enche até a galeria, mas quando as coisas dificultam, os bancos eles começam a ficar vazios. Mas neste domingo o céu ele me desperta, e ele desperta em nós um sentimento de gratidão ao Senhor, e ele nos desperta a estarmos juntos mesmo nos piores momentos. Nós precisamos voltar a entender que nós precisamos constantemente estar aos pés da cruz, mesmo que a nossa ajuda não seja eficaz, mas estar perto de Jesus nos piores momentos revela o verdadeiro amor, revela a verdadeira lealdade. Eu quero te perguntar nessa noite, como você tem estado, a que distância você tem estado da cruz de Cristo, aonde você tem estado nos piores momentos? Será que você só aparece nos momentos bons, ou será que você tem um caráter íntegro para mesmo nos piores momentos, sem poder fazer muita coisa, estar aos pés da cruz, estar aos pés do Senhor? E agora, a cruz ela é lugar de relacionamento, porque enquanto todos zombavam naquele ambiente de morte, existia falas, existia um diálogo. Jesus vira para Maria e fala: olha, eis aí o teu filho, se referindo ao discípulo João, e para João: eis aí a tua mãe. Eu quero te dizer algo: quem permanece quando ninguém permanece, ouve o que ninguém ouve. Quem permanece quando todo mundo vai embora, presencia o que ninguém presencia. E nós vemos como vai se descorrendo isso. A cruz é lugar de cuidado, a cruz é lugar de provisão, a cruz é lugar de relacionamento. Quem permanece com Jesus nos piores momentos, ouve as palavras que ninguém ouve, presencia o que ninguém presencia. Mas se olharmos e entendermos o motivo de cada permanência, se nós olhássemos para Maria, mãe de Jesus, o porquê que ela estava naquele lugar, naquele momento, o porquê que ela estava ainda aos pés de Jesus e aos pés da cruz, porque ali nós vemos e nós entendemos, quando nós olhamos e nós imaginamos a sensação de Maria, olhando o seu filho sendo executado de uma das formas mais dolorosas, mais vergonhosas. Mas acontece que se nós fôssemos perguntar para ela: Maria, por que você não foi embora junto com os outros? Por que você não foi embora? Por que você não abandonou, se você não pode fazer mais nada sendo a mãe dele? O porquê você ainda está aqui? Eu imagino comigo que ela iria responder. Eu me lembro em Lucas capítulo de número 1, quando um anjo aparece a uma virgem, dizendo: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres.
você irá gerar do Espírito Santo, e o nome dele será chamado Emanuel. O nome dele será chamado Deus da eternidade, Pai da eternidade, Todo-Poderoso e Príncipe da paz. Eu imagino que ela diria assim: olha, Ele é a minha promessa, Ele foi quem eu gerei, quem o Espírito Santo gerou em mim. Eu estou aqui porque Ele saiu de dentro de mim, porque Ele foi gerado de mim. Mas quando nós olhamos e nós entendemos, a situação é muito mais triste do que parece, porque um ciclo natural da vida está sendo quebrado, porque o ciclo natural da vida é que os filhos enterrem os seus pais, mas ali está acontecendo que uma mãe está vendo seu filho ser executado a cada gota de sangue, e nessa vez nós perguntamos: Maria, por que você ainda está aos pés da cruz? E eu imagino a resposta dela: Ele é minha promessa, Ele foi quem o Espírito Santo prometeu ao meu ventre, e ela estava ali por uma mera e por um simples vínculo de sangue, por um vínculo de fidelidade e por um vínculo de fidelidade. E a pergunta que ecoa nesta igreja nesta noite é: por causa do que nós estamos aos pés da cruz? O porquê nós estamos neste lugar nesta noite? Será que nesta noite nós não tínhamos coisa melhor para fazer? Será que nessa noite nós não tínhamos lugares melhores para ir? A resposta não é essa. Nós estamos aqui porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu com o seu sangue, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E muitas das vezes nós chegamos num culto que nem esse, num dia chuvoso, num dia nublado, e nós não temos a capacidade de levantar as mãos e dizer: Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu já teria me perdido. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu já teria caído. Mas Senhor, nós estamos como o Salmo de número 124, ora diga, se não fosse Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, então os inimigos teriam vindo, eles teriam passado por cima, eles teriam nos devorado, mas nós estamos aqui, e eu quero te convidar a levantar uma das tuas mãos ao céu. Isso não é para mim, mas adore ao Senhor nessa noite, e libere uma palavra de gratidão a Jesus, porque nesta noite o céu nos visita, e Ele nos lembra que nós não éramos ninguém, que nós não podíamos nada, mas que o Senhor, Ele nos salvou. Adore a Jesus nesta noite. Aonde nós estaríamos num dia que nem esse? Aonde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo? Com quem nós estaríamos andando? Adore a Jesus nessa noite. Adore ao Senhor, porque Ele nos redimiu. Se perguntássemos para Maria Madalena: mulher, tu já foi liberta, tu já recebeu o que você precisava, Ele já mudou o teu quadro, mulher, mas por que você continua? Por que você ainda está presente? Porque nos dias de hoje recebeu o milagre e não precisa nem voltar para agradecer. E se nós perguntássemos para ela: mulher, tu é louca? Você já recebeu o que precisava, o que você queria. Ele te libertou de 7 espíritos. Tu era atormentada, hoje você já está bem. Eu imagino a resposta dela. Eu imagino ela dizendo: olha, sem esse homem nessa cruz eu não seria nada. Sem Ele eu não seria liberta. Sem Ele a perturbação não teria ido embora. Sem Ele as coisas não teriam entrado no eixo.
Sem Ele, a minha dignidade ainda estava no chão. Mas Ele me salvou. Ele me redimiu. Ele restaurou e me levantou a minha dignidade. O porquê eu não vou estar aos pés dele? A cruz, ela revela quem de fato é grato ao Senhor. Você lembra daqueles leprosos que todos foram curados, mas só um teve a cara para voltar e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque hoje a moda, a gente ora até conseguir. Conseguiu? Esquece. Foi eu estudei, eu trabalhei, eu juntei. Mas quando orava, o sentimento era outro. O sangue de Jesus tem poder. Eu estudo e nada acontece. Eu trabalho e nada acontece. Eu junto e nada acontece. Mas quando acontece, foi eu. Mas quando na verdade Maria Madalena, ela é um exemplo a ser seguido, porque ela recebeu aquilo que ela precisava de Jesus. Mas no pior momento da vida de Jesus, ela não se ausentou da sua fidelidade e da sua responsabilidade. Você acha que no momento desse tem gente em casa que não precisava de algo? Você tem certeza que neste momento não tem gente em casa que recebeu algo de Deus, que semana passada estava pedindo, que conseguiu, e que hoje ele já não está aqui? Seja grato ao Senhor, até mesmo quando você receber aquilo que você pede. A maior prova de gratidão é estar junto nos piores momentos. Não adianta nada agradecer com a boca, mas não ser grato o coração. Então, se nós perguntássemos para ela, ela diria: eu não merecia, mas Ele me libertou. E se eu te perguntar nessa noite, muitas pessoas vão dizer a mesma coisa. Luiz Otávio, eu não era ninguém. Luiz Otávio, eu não valia o que eu comia. Luiz Otávio, eu andava com pessoas terríveis. Eu me vestia de forma terrível. Num dia que nem esse eu estava de ressaca. Mas olha onde Jesus te colocou. Olha o que Ele fez na tua vida. Olha o que Ele fez na tua história. E por que você vai abandonar a cruz agora? Por que você vai abandonar o Calvário agora? Então Maria Madalena, ela está ali por uma gratidão pelo que Jesus fez na vida dela. Mas e se nós olharmos para João? Por que o discípulo amado está naquele lugar e naquela hora? Se nós olharmos, haviam 12 discípulos. Um traiu. E os 12 foram escolhidos por meio da oração. E um parêntese: se orando Jesus já escolheu um traidor, imagina a gente que não ora. E acontece que no último momento, e aqui eu termino, de 12 só existe um aos pés da cruz. 12 contemplaram milagres, maravilhas. E eu não estou falando propriamente de multidão. Eu estou falando de discípulo, gente escolhida. Mas tem hora que até discípulo falha. E que até os mais chegados, eles somem. Tem horas que são os selecionados de dentro dos selecionados. E acontece que agora no pior momento, só existe um homem aos pés da cruz. E este homem, na última ceia, ele deita no peito de Jesus. E aqui me revela algo. Quem ouve as batidas do coração de Jesus não nega e não abandona no momento do sacrifício.
Se nós o abandonamos é porque de fato não o conhecemos. E se passa na nossa cabeça voltar para trás é porque de fato nós não o conhecemos. Se de fato nós ainda pensamos na escuridão, o amor de Deus não está em nós. E se de fato nós não estamos dispostos a estar nos piores momentos, pode cada um pegar a sua Bíblia e ir para a sua casa. Porque Deus ainda conta com os remanescentes. Deus ainda conta com os compromissados. Tem muita gente sem compromisso que já foi. Mas neste último momento Deus chama só quem quer estar de verdade. E da mesma maneira que as outras, se nós perguntássemos para João, por que ele estava naquela hora, na pior hora? Eu imagino ele dizendo: eu era impulsivo, ele me tornou um homem amoroso. Eu era um pescador, e ele me fez um achador de almas. Eu era alguém que pedia fogo do céu, mas na verdade ele acendeu um fogo dentro do meu coração. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos e nós entendemos que quem tem um relacionamento verdadeiro, ele permanece no momento da dor. E que quem tem um relacionamento verdadeiro, ele não depende de ocasião. Então nesta noite, vá para a sua casa meditando e refletindo na doce palavra. Qual tem sido a nossa postura nos piores momentos? Qual tem sido a nossa posição nos piores momentos? Mas nessa noite o céu, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele alcança a nossa alma. E ele nos diz, para que nós nos aquietemos, e para que o nosso coração se volte para os pés da cruz. Eu não sei, e é uma coisa que nos jovens sempre é comentado, eu não sei qual que é a tua motivação para estar aqui. Eu não sei qual é a tua motivação para estar aos pés da cruz. Eu não sei o que tem te levado a estar aos pés da cruz. Mas talvez neste dia é tempo de nós revermos as nossas motivações e os nossos motivos. E assim eu te convido para se colocar de pé nesse momento. E assim eu quero fazer uma breve oração com você, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Com a permissão do pastor, se existe alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, se existe alguém aqui que às vezes está afastado dos caminhos do Senhor, se existe alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor, talvez hoje seja o dia de voltar. Se existe alguém, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Se não existe, levante as suas mãos ao céu, se você pode, e ore neste momento comigo com o coração aberto. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Deus, nós te bendizemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que é revelada neste dia. Senhor, e nós te louvamos e nós te bendizemos nesse momento, Jesus. Porque, Senhor, nós precisamos rever as nossas motivações. Às vezes nós estamos aos pés da cruz e nem sabemos o porquê estamos, Senhor Jesus, mas chega dessa vida sem motivo e dessa vida sem propósito. Deus, nos ajude a ter boas motivações, e me ajude, Senhor, e nos ajude a permanecer fiel a Ti aos pés da cruz, que esteja contigo nos piores momentos. E Deus, a nossa vida será mudada, e o nosso entendimento será mudado. Senhor, que a Tua palavra gere em nós frutos de arrependimento, e que nós venhamos a contemplar a Tua bondade. E nós te louvamos e nós te engrandecemos nesse dia, em nome do Senhor Jesus, amém. E amém, eu agradeço a minha oportunidade, no nome santo de Jesus.
Glórias a Deus. Se algum dos diáconos puderem chamar as crianças, por favor. As crianças já estarão louvando também ao Senhor Jesus. Enquanto elas sobem, quero externar aqui o nosso agradecimento em nome da liderança da juventude. Sempre ao final do culto, Pastor Nilton, eu cumprimento o pastor e agradeço a ele pela oportunidade que ele nos concede. A nós jovens, né? Nós que estamos trabalhando com os jovens, porque surgiu em 2023 esse culto dos jovens, a pedido da liderança, em novembro de 2023. E pedimos ao pastor, a gente pode fazer um culto só com os jovens na sede? Ele falou, meu filho, pode, onde os jovens e adolescentes terão as oportunidades. Aí, pastor Nilton, o pastor autorizou, né? Isso foi em novembro de 2023. E, ok, até aí tudo bem, autorizou, beleza. As oportunidades serão concedidas aos adolescentes, aos jovens. E isso é bom, porque eles já vão aprendendo a serem instruídos na casa do Senhor, vão desenvolvendo, vão, né, se desinibindo, e a gente pode ver, né, a gente tem prova disso, né, às vezes a gente vê um adolescente ou uma jovem que você pensa assim, ela fala, fala, até canta, que beleza, e está pregando, nossa, que bênção. Então a gente vê, né, os nossos jovens e adolescentes se envolvendo. E quero agradecer na presença, na pessoa do Senhor, ao nosso pastor. Como de costume, sempre agradecemos ele ao final do culto, mas como ele não está aqui, fica aqui os nossos agradecimentos. Aí, como não bastasse, novembro de 2023, ele falou, não, meu filho, eu quero que agora todo domingo, o segundo domingo, o culto é com vocês, né, com os jovens. Então, nossos agradecimentos aos nossos jovens, nossos agradecimentos aos pais, aos responsáveis, né, muito obrigado por este apoio e, principalmente, pelas orações dos irmãos. Que Deus assim nos abençoe, as nossas crianças louvando ao Senhor.